aquilo que me dá esperança. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Irmãos, muito bom estar com vocês para mais essa dose de esperança. A cada dia nós esperamos que esse momento esteja servindo para edificação e fortalecimento na fé de vocês, através da comunidade de Jesus. O texto que eu gostaria de trazer hoje se encontra no Evangelho de Mateus, no capítulo 8, a partir do verso 23. Diz o seguinte: entrando ele no barco, seus discípulos o seguiam. De repente, uma violenta tempestade abateu-se sobre o mar, de forma que as ondas inundavam o barco. Jesus, porém, dormia. Os discípulos foram acordados, clamando: Senhor, salva-nos, vamos morrer. E ele perguntou: por que vocês estão com tanto medo? Não tendes fé? Então ele se levantou e repreendeu os ventos e fez completa bonança. E os homens ficaram perplexos e perguntaram: quem é este que o vento e o mar lhe obedecem? Primeiro, acho que esse texto é muito conhecido, né? Várias vezes, eu acho que até mesmo na Dose de Esperança nós já fizemos essa reflexão, mas o fato é que há uma particularidade interessante que a gente pode começar aqui, né? Esse texto existe no Evangelho de Marcos, Mateus e Lucas, né? Mas Marcos e Mateus usam o mar, né? E eles se referem ao mar da Galileia, né? Lucas se refere ao lago de Genezaré. É o mesmo lago, é o mesmo lugar, né? Só que com nomes diferentes, né? O fato é que Lucas, né, sabe que isso é um lago, né? Para Mateus e Marcos, né? Marcos usando provavelmente o conhecimento do apóstolo Pedro, né? Eles chamam de mar. Isso tem um aspecto assim. Lucas viajou muito mais. Lucas ele fez várias viagens com Paulo, por exemplo, pregando o Evangelho. Esteve com Paulo na sua viagem final até Roma, né? Então ele tinha um conhecimento do mundo muito maior, né, do que Mateus, o apóstolo Mateus e provavelmente o apóstolo Pedro, que serviu como base, né, para o Evangelho de Marcos, né? Isso nos coloca, né, um primeiro ponto, né, se esse mar, né, se essa tempestade no mar representa, né, as circunstâncias da vida, que muitas vezes são revoltas, né, o que é o mar para alguns, né, para outros vai ser o lago, né? Mas assim, para todos, né, e para aqueles que passam as circunstâncias de dificuldade, é igualmente ameaçador, né? Às vezes a gente não sente ou não percebe os problemas que os nossos irmãos, que os nossos amigos passam, mas é ameaçador, né? Esse lago de Genezaré, né, que é mais ou menos o lago da Galileia, o mar da Galileia, como vocês queiram chamar, ele tem o tamanho um pouquinho maior, um pouquinho menor da nossa Baía da Guanabara, aqui no Rio de Janeiro, né? Mas ele tem uma característica interessante, né? Ele é o fim do Rio Jordão, né? E pela posição dele, pelo lugar onde ele fica, ele está sujeito a mudanças muito fortes de humor, de tempo, de clima. Então, de repente, do nada, né, sem que se perceba, você tem tempestades. Essas tempestades causam ondas que são ondas de 2 metros e meio de altura, né, que para os barcos que eram utilizados pelos discípulos de Jesus naquela época eram ameaçadoras, né? Se localizou em 1986 um barco, mais ou menos da época de Jesus, usado por pescadores, que tinha 8 metros de comprimento. Então era um barco pequeno, né? E ondas desse tipo podiam derrubá-lo, né? Né? Então, assim, e os apóstolos de Jesus eram, pelo menos quase metade deles ali, eram pescadores, eram pessoas que conheciam aquele lago. Então eles se assustaram, porque as circunstâncias mudaram subitamente, né? E muitas vezes nós estamos diante de nossa vida de mudanças, de transformações que são súbitas e nos pegam desprevenidos, nos pegam despreparados e nos assustam profundamente,
né? E aí nós temos muitas vezes a tendência de achar que Deus está dormindo, que Deus nos esqueceu de nós. Não só Deus, né? Muitas vezes nós achamos que nossos amigos, que nossos irmãos, que a nossa família não está preocupado, né? Marcos, ele cita em algum momento que os discípulos falaram: não sei se o Senhor não se importa conosco, né? E quantas vezes a gente, no nosso coração lá, a gente sente às vezes que Deus, talvez Deus, os irmãos, a igreja, os amigos, a família não se importam com a gente. Mas Jesus, né, acorda, né? Mas ele aparece e mostra que não era assim, né? Que ele estava em todo o tempo com o controle da situação. E esse é o fato. Deus, em todo momento, tem o controle da situação sobre os mares revoltos da nossa vida. Amém. Gostou do vídeo? Ajude-nos compartilhando em suas redes sociais, no Facebook, no YouTube, no Instagram e nos seus grupos de WhatsApp. Em nome de Jesus, Cristo é a nossa paz.